Oi, tudo bem? Olha como eu tô bonito. Eu vim aqui pra dizer pra vocês, anti-adventistas, eu vim pra cantar um hino de reconciliação pra vocês, tá? Vocês não ficar chateados comigo, que a gente discorda, mas a gente ama vocês também. Tá? Então eu preparei um hino especial antes da gente introduzir a nossa segundo ponto aqui. Eu espero que vocês gostem, tá bom? E compartilhem com seus amigos, não tenham raiva de vocês. Some people wake up and Não, check their não é phones. isso aqui não, meu. Check the weather, check the Isso news, aqui é anúncio check em their inglês. socks. Um adventista incomoda muita gente. Dois adventistas incomodam muito mais. Três adventistas incomodam muita gente. Quatro elefantes incomodam. Quatro adventistas. Quatro adventistas incomodam muito mais. Cinco adventistas incomodam muita gente. Seis adventistas incomodam muito mais. Vocês gostaram? Espero que vocês tiverem. Espero que vocês gostaram, tá? Eu amo vocês muito. Um beijo pra vocês, viu? Mas caiu os livros. Ô, Kevin, você derrubou os livros daqui, Kevin. Poxa, assim você me quebra as pernas, hein? Olha só. Sono da alma, Satanás levando os nossos pecados. Sono da alma, Satanás levando os nossos pecados. Dona Florinda, e vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada. Dona Florinda, eu vou comprar um pirulito lá na venda. Sono da alma, Satanás levando os nossos pecados. Vamos pegar o segundo item da lista aí, é do Rodrigo Mocelin, camisa 0. Fala galera, estamos aqui então para comentar esse segundo item aí do Rodrigo Mocelin, que ele falou parecendo uma metralhadora. É superficialidade, é próprio das pessoas que gostam de criticar o adventismo, não é? E aí ele disse: é Satanás levando os nossos pecados. Eu até coloquei mais lento para vocês poderem entender, né? Porque senão, de repente ele falou até rápido com medo ali de receber uma refutação. Mas o fato é que deu para ouvir. E será que é simples assim? Satanás levando os nossos pecados, né? Daquela ideia de que é Satanás que levou os nossos pecados e se sacrificou por nós? Que isso? Isso é uma heresia. Então, na realidade, foi Satanás que, que tomou sobre si as nossas iniquidades, ao invés do que está escrito em Isaías ali 53 sobre Jesus, né? Que as nossas iniquidades ele tomou sobre si, as suas feridas, pelas suas feridas fomos sarados. De fato, se fosse dessa forma o entendimento adventista, a gente teria um grande problema, porque atribuir a Satanás aquele que leva vicariamente os nossos pecados no nosso lugar, como se fosse uma espécie de sacrifício por nós, é realmente uma aberração. Mas isso não passa de um espantalho mais uma vez. É o exército de espantalhos que eles fabricaram para dar a ilusão de ótica em você, para que você pense que o adventismo é uma seita. Eles querem com esses espantalhos fazerem uma lavagem cerebral em você, estimulando um preconceito para que vocês não se aproximem da igreja adventista. O fato é que na igreja adventista não tem nada, na entrada da igreja não tem nenhum negócio para pegar o seu cérebro, o fiozinho para sugar a sua inteligência, não. Lá você pode entrar e analisar tudo e tirar as suas próprias conclusões. Então vamos ver aqui um pouquinho do texto que a gente embasa a crença do bode Azazel. Levíticos capítulo 16, eu vou ler alguns versos, não vou ler Levítico 16 inteiro, mas você pode ler aí na sua casa com mais calma. Então, nós vamos ler aqui Levítico 16, vamos pegar aí o texto aqui. Arão, verso 6, Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Lembrando, Levítico 16, verso 6. Verso 7 agora. Em seguida pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro.
Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então um será separado como oferta para o Senhor e o outro levaria os pecados do povo para o deserto de Azazel. Olha só. Então Arão, verso 9, apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. Verso 10. O outro animal, o bode escolhido por sorteio, para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Ok, agora a gente vai para o verso 15, que vai continuar tratando ali dos bodes. Então 15. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Então, tem sangue ali, aspergido o sangue do bode. Esse primeiro bode ali que sendo sacrificado, que segundo o entendimento adventista é Jesus. E isso é em comum com o entendimento das demais denominações, ou pelo menos a maioria delas. Verso 18. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Desse modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e o tornará santo. E aí, no verso 20. Quando Arão terminar de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará qual bode? O bode vivo. Colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Verso 22. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Aí vamos para o verso 26, né? Ainda no capítulo 16 de Levítico. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. Ok, então estamos aqui, vemos o bode ali que vai para o deserto de Azazel, tanto que ele é chamado de Azazel, e existe o bode ali que ele é oferecido como oferta pelo pecado. E por que nós acreditamos que esse bode aqui, o Azazel, ele não é Jesus? Alguns dizem que é Jesus, que inclusive cada bode representa uma fase. O Azazel representa a fase que Jesus leva os pecados, e o outro bode ele representa ali a fase que Jesus é crucificado ali, morto na cruz, para nos salvar. Em Hebreus 9:22 nós vamos ver algo muito interessante que está escrito lá, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E esse é um ponto para que o bode Azazel não pode ser Jesus. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O bode Azazel em nenhum momento houve derramamento de sangue. Dentro do processo que acontece com o bode Azazel, você olha para o texto, você nem vê sendo usada a palavra expiação. Diferente para a parte do texto que fala do bode que morreu. Fala de aspergir o sangue. Fala que Arão iria purificar da contaminação. Que Arão faria a expiação. Que o bode seria a oferta pelo pecado. No verso 16, desse modo ele fará a expiação pelo lugar santíssimo, pela contaminação do pecado, pela rebeldia do povo. Esse bode, ele é Jesus. Porque Jesus, como ele se entregou por nós? Através do seu sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então não tem como você dizer que o entendimento adventista está dizendo que o diabo se sacrificou, que o diabo levou os nossos pecados de uma forma vicária, para que nós pudéssemos ser livres dos nossos pecados, como se o diabo nos salvasse dos pecados, levando os pecados sobre ele. Porque você percebe que no bode Azazel não há derramamento de sangue, portanto não há remissão de pecados. Em segundo lugar, a dinâmica com o bode Azazel é pelo fato do pecado voltar ao seu originador. Ele leva os pecados e vai para o deserto. Ou seja, não há morte, não há sacrifício. Ele é simplesmente deixado lá para morrer. Porque que bode que sobrevive no deserto, não é mesmo? Então, todo o sacrifício de Cristo envolveu o derramamento do seu sangue, que é o fato de nos remir dos nossos pecados. Dizer que o bode Azazel é o diabo não implica que o diabo veio e levou os nossos pecados de uma maneira para nos salvar, para nos substituir no sacrifício. Isso de fato seria herético. Mas não é herético porque o Azazel ele não tem essa dinâmica de ter o seu sangue derramado. Portanto, a crença é simples. Essa crença tem um paralelo com Apocalipse 20, verso 1 a 13, onde o diabo ele é deixado preso na terra sem poder tentar a ninguém. Né? Então aqui é Apocalipse 20, verso 1 a 3.
que o dragão foi preso, a antiga serpente que é o diabo, acorrentado por 1000 anos. O anjo lançou no abismo, fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que se terminassem os 1000 anos. Então o bode Azazel sendo levado para esse deserto, que é um lugar inabitável, nós fazemos o paralelo com o milênio. Os 1000 anos onde o diabo ele não vai ter ninguém para tentar. E nós cremos que esse milênio, essa prisão, é circunstancial. Que o diabo não vai ter ninguém para tentar, ninguém para fazer se rebelar contra Deus, ele vai ficar sozinho. Então a gente estabelece esse paralelo do Azazel sendo mandado ao deserto com o milênio do diabo. E após isso, nós sabemos o fim do diabo e seus anjos, que são os originadores do pecado. Aonde começou o pecado? Não começou na terra, começou no céu, quando o diabo se rebela contra Deus. Então, os pecados eles voltam para Azazel, eles voltam para o diabo, não como uma forma que ele está substituindo a gente, ele está se sacrificando pela gente. Não, o pecado está sendo devolvido ao diabo, todo esse pecado, porque ele é o principal responsável. Ele e os seus anjos. Tanto que na palavra de Deus a gente vê que para os ímpios o lago de fogo está preparado, que já está preparado para o diabo e seus anjos. Porque para eles não tem mais volta. Por isso que os pecados voltam para o diabo, ele vai pagar pelos pecados. Porque ele é o causador deles. Jesus não. Jesus não tem pecado. Ele toma o pecado sem merecer. Ele toma nosso sofrimento de maneira vicária. Para morrer por nós. Mas ele nada fez. Ele não pecou para que isso ocorresse. Ele simplesmente tomou o nosso lugar como cordeiro sem defeito e sem mácula. Azazel ele é associado ao demônio, ao anjo caído. E eu gostaria de fazer a citação aqui, principalmente do livro de Enoque, que é um livro apócrifo, ou também conhecido como pseudopígrafo. Em Enoque 68:2, por exemplo, está o nome de Azazel lá entre os anjos caídos, os anjos rebeldes. Então, há respaldo até na literatura extra-bíblica, documentos importantes que não servem como regra de fé e prática, logicamente, mas que servem muito para a gente conhecer um pouco do contexto, como era a época. Então, o pensamento ele já estava ali presente, de Azazel como um anjo rebelde. Então não é nada novo da cabeça de um adventista maluco, não é isso. O pecado ele volta ao seu originador. Simplesmente isso. Azazel não teve o seu sangue derramado, somente com derramamento de sangue e a remissão de pecados. Então, Azazel, sendo o diabo, isso não significa que ele nos remiu de nenhuma forma. Para que vocês entendam, que dizer que o diabo levou nossos pecados é uma coisa muito simplista de se dizer e que deveria ter sido estudada melhor pelo nosso amiguinho Rodrigo Mocelin. Ele não leva os nossos pecados como Jesus levou. É outra coisa. Ele leva os pecados como consequência por ser o originador. Então não misture alhos com bugalhos, beleza? Então um beijo pra vocês, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Você quer nos ajudar aí a continuar o nosso trabalho? Vou deixar minha chave Pix aí na descrição, nos comentários fixados. Também tem o nosso livro aí, Experiências em uma Pandemia, que está aqui. Esse livro aqui, ó, qualquer um pode comprar, até você que não é adventista. Vai se enriquecer muito com essa literatura. Se você quiser um estudo bíblico, digite nos comentários "eu quero", porque nós estamos planejando uma classe bíblica online, inteiramente grátis para esse ano de 2024. E você vai conhecer o adventismo pelas lentes corretas, e não pelo que você ouviu falar. Ok? Tamo junto aí. Até mais.